Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique, estou aqui hoje na companhia do professor Joseone Silva para mais uma edição do programa EBD em Síntese Podcast. O programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Toda semana, você, aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, tem a oportunidade de assistir aos nossos podcasts do DENEC. Temos podcasts para todas as faixas etárias das lições bíblicas da CPAD. Hoje nós vamos estudar nas lições bíblicas de adultos, a lição de número 6, que será ensinada presencialmente em nossas classes de escola bíblica dominical no dia 10 de novembro de 2024. Professor Joseone, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical dentro do programa EBD em Síntese Podcast. Paz do Senhor, pastor Fábio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A paz do Senhor, alunos, professores, que iremos juntos participar dessa aula maravilhosa no dia 10 de novembro e pedir ao Senhor que nos ajude nessa lição maravilhosa. Amém, meus irmãos. Hoje a lição de número 6 tem como título A Promessa de Cura Divina. O texto áureo da nossa lição está em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Este versículo de Isaías 53 e 4 é uma profecia a respeito do Messias, do servo sofredor, Jesus Cristo, e ela, como nós vamos ver aqui nesta lição de hoje, se cumpriu em Jesus. E a verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. E por falar em cura divina, em promessa de cura divina, nós queremos aqui, meus irmãos, estou em mãos com a nossa harpa cristã. A nossa harpa cristã, ela é o inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, e nós temos aqui um hino bem conhecido, que é o hino de número 7 da nossa harpa, professor Joseone, de que diz assim: contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado, enfim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou na cruz. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Esta lição de hoje, meus irmãos, tem também este objetivo de inspirar fé em todos os alunos da Escola Bíblica Dominical para crerem que realmente Jesus cura sim. O mesmo Deus que curou no passado, cura também no presente. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 5, Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17 e Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Professor Joseone, quais são os objetivos da lição de hoje e quais são as suas considerações iniciais? Nossos objetivos de hoje, pastor Fábio, é um objetivo bem simples da gente mencionar, que vai tratar, no nosso primeiro bloco, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Nosso tópico 2, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. Olha como é interessante. E nosso tópico 3 é conscientizar de que Cristo cura sim, igual o senhor falou aí agora da nossa harpa cristã.
O Senhor sempre, ele desejou curar o seu povo, né? Por isso ele apresentou no Antigo Testamento como Jeová Rafá, é o Senhor que cura. Ele deixou bem claro que ele livraria o povo das suas enfermidades, mas isso tinha uma condição que vamos ver mais adiante. Que condição era essa? Para que eu pudesse ser curado tanto de enfermidades como de doenças, né? É tanto que a Bíblia ela classifica dois tipos de diferenciados: enfermidades e doenças. Amém, meus irmãos. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele efetuou uma grande salvação, uma grande redenção por nós. A morte de Jesus foi vicária, substituta, e além de salvar a nossa alma, de nos garantir a vida eterna no céu com Cristo, ele também, neste mundo, ele também nos dá muitas bênçãos que acompanham a salvação. E os nossos pioneiros começaram a pregar o evangelho pentecostal aqui em terras brasileiras, afirmando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve virá para buscar a sua igreja. A pregação de que Jesus Cristo cura hoje, da mesma forma como curava no passado, é um distintivo, é uma marca característica da Igreja Pentecostal de nós, assembleianos de Deus. O tópico 1 da nossa lição fala da promessa bíblica da cura divina, o tópico 2, origem e consequências das doenças no mundo, e o tópico 3, inspirado aí no hino que a gente acabou de relatar, o hino 7 da harpa cristã, Jesus Cristo cura sim. Mas nós vamos comentar a lição de hoje, começando a partir do tópico 2. Cremos que seja uma sequência mais adequada para estudarmos este assunto. Primeiro, vamos estudar o tópico 2, origem e consequências das doenças no mundo. Depois, o tópico 1, onde nós vamos falar da promessa bíblica da cura divina. E, por fim, o tópico 3. Em relação ao tópico 2, origem e consequência das doenças do mundo, a gente sabe pela Bíblia Sagrada que Deus criou o homem sem pecado e Deus criou o homem para viver eternamente. No entanto, ele foi submetido a uma prova, mas infelizmente, como relata Gênesis capítulo 3, o homem caiu no pecado e a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, de sorte que a morte passou a todos os homens. Então, nós vemos que a origem das doenças no corpo e na mente, na alma e no espírito do ser humano, ela tem origem no pecado. Por causa da queda do homem no pecado, por causa da entrada do pecado no mundo, foi que também entrou as doenças, as enfermidades, tanto do corpo como da alma e do espírito. Então, a origem das doenças, ela remonta ao Éden na queda, conforme Gênesis capítulo 3. Professor Joseone, no tópico 2.2, fala da consequência do advento da doença, e uma das primeiras consequências disso é a perda da longevidade do ser humano, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. Vemos que, através do pecado, foi corrompido todas as áreas humanas. É tanto que Paulo já deixa bem claro no capítulo 3 de Romanos, uma das principais consequências desse advento, eu chamo como era a saúde pública no Antigo Testamento. É fácil a gente perceber aqui, diante do que o autor colocou, que a saúde ela tinha uma longevidade bastante duradoura. Por exemplo, quando a gente dá um exemplo de Adão, viveu 930 anos. Matusalém, os homens mais velhos, 969 anos. Então, Noé viveu 950. Abraão teve 175 anos. Na aliança de Deus com o povo dele, já costumava dizer que nenhum membro ficaria doente caso obedecesse esses mandamentos. Mas por conta da corrupção, por conta do pecado, isso teve bastante significativo nas nossas vidas.
Se nós observarmos, quando chega em Moisés, Moisés já tem 120 anos. Quando a gente lê em Salmos, capítulo 90, versículo 10, ele diz que a duração da nossa vida agora é de 70 anos, né? E se alguém, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o melhor deles é só canseira e enfado ou fadiga, né? Então, assim, essa longevidade por conta do pecado, o homem perdeu através da desobediência. Se nós observarmos lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, o Senhor dá uma condição. E essa condição, ele já traz o si. E se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, ou aos meus mandamentos, e guardares todos os estatutos, ó, tinha mandamentos e tinha leis, estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O próprio Senhor fez essa promessa e por conta da desobediência, por conta do pecado, essa longevidade o homem infelizmente perdeu. É verdade, meus irmãos, a existência de enfermidades e doenças no mundo, aqui no planeta Terra, só existe doenças e enfermidades na humanidade por causa do pecado. Ela existe como consequência do pecado. E uma das consequências diretas da presença das doenças e enfermidades é a perda da longevidade, o ser humano cada vez mais vivendo menos por causa da enfermidade, embora a ciência se multiplicando, multiplicando-se os tratamentos, faz com que o ser humano possa ter uma maior longevidade por causa de várias atitudes e por causa de vários medicamentos, tratamentos de saúde preventiva e curativa. O ser humano tem conseguido viver mais, a expectativa de vida hoje em dia é maior do que no passado, mas o fato é de que a tendência natural é esta, do ser humano é viver menos, né? E Salmo 90, versículo 10, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, né? Então, isso é uma realidade. Agora, em relação a uma pessoa especificamente, que doenças existem? Existem doenças de natureza física, doenças de origem fisiológica, doenças de origem genética, existem doenças causadas por questões ambientais, doenças causadas por patógenos como vírus, bactérias, fungos. Existem muitos tipos de doenças, de modo geral, classificadas como doenças físicas, aquelas que afetam o corpo, e doenças mentais, aquelas que afetam a mente, a alma e o espírito. E, embora a gente saiba que há uma interligação entre todas elas, aqui no tópico 2.3 da nossa lição, o nosso comentarista fala sobre doenças físicas e doenças mentais, e a gente sabe, meus irmãos, que doenças no corpo, elas podem afetar a mente, a alma e o espírito, como também doenças da alma e do espírito, da mente, pode também afetar o corpo. Então, nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, o que acontece no corpo afeta a alma e vice-versa. Então, essas e outras doenças afetam todos os seres humanos, inclusive também muitos crentes, muitos de nós. E a gente tem percebido nesses últimos tempos, nesse século XXI, a proliferação de muitas doenças relacionadas à mente, como a ansiedade, a preocupação excessiva, a depressão, o estresse, são doenças que estão cada vez mais se proliferando no meio das pessoas, inclusive de muitos crentes. Mas, irmãos, a gente só experimenta essas coisas porque vivemos em um mundo caído.
em um mundo que está marcado pelas consequências do pecado. Mas nós cremos, acreditamos e esperamos na nossa redenção. A Bíblia diz que o aspecto futuro da salvação é a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23, a Bíblia diz que nós estamos aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo, porque nós cremos que quando formos para a eternidade, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então, quando a gente for arrebatado aos céus, ou por ocasião da ressurreição dos justos, nós receberemos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, não mais sujeito à morte. Professor Joseone, embora exista as enfermidades, embora as enfermidades seja uma realidade na vida tanto de crentes como descrentes, isso significa que nós, crentes, devemos recusar tratamento médico, recusar tratamento natural e apenas tratar as enfermidades por meio de oração? Pastor Fábio, interessante sua pergunta. Em hipótese alguma, né? A palavra de Deus nos ensina que nosso corpo ainda não foi plenamente remido, né? Como Paulo cita lá em Romanos, capítulo 8, verso 23. E por isso, não é incompatível orar por, né, a todo tempo, sei lá, ou a tempo fora de tempo, e ao mesmo tempo buscar auxílio de médicos. Estou doente, a medicina já avançou, então existem alguns tratamentos que requer realmente alguns medicamentos, né? E também dependemos também da oração. Há enfermidades, como o senhor deixou bem claro, que é da alma, certo? E ela merece uma cura. E há também algumas doenças, por exemplo, como dores de cabeças, é, aquela situação que nasce no corpo. Então, isso também depende de medicação. Mas quando passa a ser designado por médico, aí a nossa fé entra em ação. Aí passa a depender de uma oração. Porque hoje nós cremos que o Senhor Jesus deixou bem claro que quando ele viesse, curaria todas as sortes de enfermidades. E o que eu acho mais interessante, Pastor Fábio, é fazer uma diferença entre doenças e enfermidades. No dicionário, ele traz dois modos diferentes, porque no dicionário grego, ele já traz também uma situação relacionada não só à enfermidade do corpo, mas também à enfermidade da alma. Por exemplo, a doença, segundo algum dicionário grego, diz que dói no corpo. Exemplo, enxaqueca, hérnia de disco e alguns sintomas aí paralelos ao nosso corpo. Já a enfermidade, como ele chama, Jesus disse que curaria toda a nossa enfermidade. O dicionário diz que ela não dói, mas pode levar à morte, que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, algumas dessas doenças também carecem de médico. Então, jamais recusar tratamento médico, como algumas religiões hoje, elas recusam esse tratamento médico. Em hipótese alguma, nós como cristãos temos fé em Cristo, sabemos que ele cura, que ele é curador, que ele sempre fez isso desde no Antigo Testamento, no Novo Testamento, faz até agora, e a sua palavra diz, lá em Hebreus capítulo 8, que ele é o mesmo 12, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Cristo, ele ainda obra milagre, mas jamais também devemos recusar tratamento médico. É verdade, professor Joseone, a medicina é uma dádiva de Deus para a humanidade. Os remédios, sejam naturais ou sintéticos, são dádivas de Deus para toda a humanidade. São bênçãos de Deus, é a manifestação da graça comum de Deus para abençoar a todos nós. Mas isso não implica que devamos negligenciar a oração, né? Nós não podemos deixar de orar a Deus, de pedir a Deus pela cura das enfermidades. E Deus vai nos curar
seja por meios ordinários, através da ciência, seja por meios extraordinários, através da cura divina, da cura sobrenatural. Agora aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para um aspecto muito importante, que é com relação às origens das enfermidades. Quase todas as enfermidades, a grande maioria das enfermidades, ela tem origem, como já falei antes, em um problema genético, um distúrbio nutricional, um estilo de vida que não é saudável, um patógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo, etc. Tem doenças também psicossomáticas que começam, são doenças que têm origem na alma, na mente e afeta o corpo, mas também, meus irmãos, existem doenças causadas por demônios. O diabo, através dos seus demônios, ele tem o poder de colocar enfermidades em algumas pessoas. Então, algumas enfermidades, elas manifestam sintomas físicos, manifestam sintomas na mente, porém, a causa e a origem delas é uma causa espiritual, é uma opressão maligna. Por exemplo, a gente vê nos evangelhos que tinha uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. Se fosse para qualquer médico, ia diagnosticar lá uma escoliose, um problema na coluna, não sei o quê, etc e tal. Poderia o médico ver a consequência, o sintoma, mas a causa era uma causa espiritual, era um demônio que oprimia aquela mulher há 18 anos. Vemos casos de pessoas na Bíblia que era surda e muda por causa de um demônio. Então, é daí a importância de nós orarmos. Agora, meus irmãos, fique tranquilo. Quem é crente fiel, quem serve a Deus em fidelidade, jamais vai ficar doente por uma doença causada por um demônio, porque quem é crente, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, nós temos a unção do Santo, como diz a Bíblia, e o maligno não nos toca. Professor Joseone, aqui no tópico 1 da nossa lição, acabamos de comentar o tópico 2 sobre a origem das enfermidades, mas o bom é que nós temos promessas bíblicas de cura divina para os problemas da enfermidade. Já em Isso, Isaías capítulo 53, versículos 4 a 5, eu vou ler aqui essa passagem bíblica e pedir que, após a leitura, você comente essa profecia de Isaías 700 anos antes de Cristo, dizendo assim, Isaías capítulo 53, versículos 4 a 5, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Professor Joseone, essa pessoa a quem se refere esta profecia de Isaías é quem? Quem é essa pessoa que levou sobre ela todas as nossas enfermidades? amém, pastor Fábio. Quando a gente repara a citação, é uma citação profética, né? Ela está no passado, como o senhor deixou bem claro, há 700 anos, e o indicado que quando Jesus, né, morreu na cruz em nosso lugar, olhe só para quem se refere, nós ainda não estaríamos nascidos, né? Mas, devido à onisciência de Deus, o sacrifício vicário de Cristo, feito com uma validade para todos aqueles que ainda nasceriam. Falamos das enfermidades, da origem, agora vamos falar do tratamento, né? De como tratar. E que ainda aqueles que pecariam estariam doentes e enfermos. Quando a gente lê em Mateus, tanto Mateus como Pedro, ele dá duas citações bem claras, aquilo que eu acabei de citar. Mateus capítulo 8, verso 17, ele diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele está fazendo essa citação, né?
ele tomou sobre si as nossas enfermidades, olha só, que já foi citada, e levou as nossas doenças. Isso está em capítulo 8 de Mateus, verso 17. E lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha só, a citação que Isaías fala aqui é justamente quando Cristo viesse, que ele tomaria todas essas enfermidades, todas essas doenças, como o senhor bem citou, daquela mulher encurvada, que a doença dela não era no corpo, era na alma, e que Cristo, quando viesse isso, sofrimento físico quanto espiritual, que sofreria em nosso lugar e por isso ainda completaria uma obra completa da nossa salvação. Então, o texto se refere claramente ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele viesse e sofresse, ele levaria todas essas enfermidades, ou mazela, como a gente chama, sobre ele. E por isso hoje nós fomos sarados para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Deus já tinha se manifestado desde o início da Bíblia, como lá em Êxodo, que já falamos aqui, como Jeová Rafá, o Senhor que sara. E nós vemos casos de milagres e até de ressurreição no Antigo Testamento. No entanto, a Bíblia promete, desde o Antigo Testamento, uma ação de Deus de cura divina, de cura sobrenatural de enfermos por meio do ministério do Messias e daqueles que dariam continuidade ao ministério de Jesus. Então, em Isaías 53, versículo 4 a 5, nós vemos que a morte vicária de Jesus, além de trazer expiação pelos nossos pecados, também uma das bênçãos que acompanham a salvação é a cura sobrenatural das enfermidades. Aqui nós estamos enfatizando a cura sobrenatural. É claro que existem os meios naturais de cura através da ciência médica, mas o foco da nossa lição é a cura por meios sobrenaturais. Então, a Bíblia já profetizava, já prometia essa ação curadora de Deus de modo extraordinário e sobrenatural. Isso se cumpriu na vida de Jesus, inclusive depois que Jesus cura a sogra de Pedro, lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 a 17, ele cura a sogra de Pedro, depois várias pessoas vão lá para ser curadas, né, por Jesus, pessoas endemoniadas e pessoas com todo tipo de doença. E aí Jesus cura todas essas pessoas e Mateus diz, em Mateus 8:17, que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e curou as nossas doenças, levou as nossas doenças. Mas o interessante também, meus irmãos, é que essa cura de enfermidades por meios sobrenaturais, pelo poder de Deus, não ficou restrita somente ao ministério de Jesus. Aqui no tópico 1.3 da nossa lição, os ministros ou servos de Deus são chamados a orar pelos enfermos. Nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 8, quando Jesus manda os 12 apóstolos irem de dois em dois pregando o evangelho nas cidades e aldeias, etc. Jesus disse: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, dei de graça. Observe que a cura pelo poder de Deus é bem ampla. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. Cura de enfermidades de origem física, como também enfermidades de origem espiritual. Alguém pode dizer, mas isso foi só para os apóstolos. Mas em Lucas 10, fala que Jesus enviou 70 discípulos de dois em dois para pregar o evangelho. E Jesus disse, Lucas 10:9, curem os doentes quando vocês chegarem numa casa. Cure os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Então,
professor Joseone, nós vemos aí que faz parte do ministério evangelístico da igreja pregar o evangelho e também orar pelos enfermos. Por isso que os nossos pioneiros, quando pregava que Jesus Cristo salva, dizia também, e nós hoje em dia também devemos fazer a mesma coisa e fazemos a mesma coisa. Além de pregar o evangelho que salva o homem do pecado, mas também pregamos que Jesus cura. E o que dizer, professor Joseone, de Marcos 16, 17, 18, onde Jesus manda os discípulos irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura? Isso hoje está em voga para os que são chamados, quando ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aí ele dá uma condição, quando a gente for. E estes sinais, olha só, aí quais sinais? Aí ele vai dizer, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, vão pegar nas serpentes, não vai lhe fazer mal algum. Se beberem alguma coisa, também não lhe fará mal algum, mas a promessa é para os dias de hoje também. Ele diz: quando você for pregar o evangelho, estes sinais vão acompanhar, porque as pessoas necessitam hoje de curas. E como o senhor já citou, quando o senhor, no capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 5, quando ele pega aqueles 12, que ele diz, olha, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entreis na cidade do samaritano, mas procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregue dizendo, o reino de Deus é chegado até vós, e além do mais, você cura os enfermos, limpe os leprosos, que hoje é um câncer, né? Olhe só a situação que Jesus coloca os discípulos, curem os leprosos, ressuscitem os mortos. Isso hoje para a medicina é uma coisa impossível, mas o Senhor Jesus falou isso. Ainda disse mais, ainda tem a alma, expulsai os demônios. Olha só. Então, Jesus cita todo tipo de enfermidade. E hoje, para os ministros, para aqueles que são chamados, estes sinais hoje ainda está em voga. É verdade, meus irmãos. Jesus, quando deu a grande comissão, ele deixou muito claro que estes sinais seguirão aos que crerem. E dentre alguns sinais que Jesus citou, tem a questão de expulsar demônios e orar pelos enfermos com imposição de mãos, e estes enfermos seriam curados. E a Bíblia diz que eles saíram por toda parte pregando o evangelho e cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E a gente vê, irmãos, que no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali muitas manifestações de cura feitas através dos apóstolos, né? Tem a cura do paralítico que jazia lá na porta formosa do templo, né? Cura de muita gente, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas de possessões demoníacas. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de modo que até mesmo levavam os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo para impor sobre os enfermos, para que eles fossem curados. A Bíblia diz também que pessoas levavam enfermos até mesmo para que, quando Pedro passasse, a sombra de Pedro passasse sobre aquelas pessoas enfermas. Então, nós vemos que Deus continuou curando ao longo da história da igreja. E Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 14 e 15, ele disse: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Nós, pentecostais, temos esse costume de presbíteros, evangelistas e pastores terem consigo um frasquinho, um vidrinho com óleo, e às vezes também fica no púlpito da igreja. E se algum irmão da igreja solicitar a oração, tiver doente, solicitar a oração com unção com óleo, nós ungimos com óleo. O óleo não cura ninguém. A cura não está no óleo.
A Bíblia é clara em dizer, em Tiago 5,15, que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Quem cura é Jesus e nós oramos, e é a oração da fé que vai mover a mão de Deus para curar aquela pessoa. Então, nós praticamos isso no dia a dia porque é um mandamento bíblico. Então, professor Joseone, nós já vimos aí no tópico 2, que foi o primeiro tópico que comentamos sobre a origem das enfermidades e os vários tipos de enfermidade. Concluímos agora o tópico 1 sobre a promessa bíblica da cura divina. Nós vimos que na igreja primitiva, os discípulos e os apóstolos, eles curavam os enfermos, não somente os apóstolos, mas também os discípulos. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Não disse: esses sinais seguirão aos apóstolos. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, qualquer crente pode orar pelos enfermos. No entanto, Tiago diz que a unção com óleo, ele diz: chame os presbíteros da igreja. Mas a pergunta que se faz, professor Joseone, está bem aqui dentro do tópico 3 da nossa lição. Jesus ainda cura hoje? Ou isso ficou somente no passado? O senhor já respondeu agora, né, que Jesus curava, não ficou só no passado, hoje também, no presente também. Eu lembro de Paulo pregando lá em Coríntios, e um jovem cai da janela, e Paulo vai lá e ressuscita aquele jovem, coisa que era impossível. Então, desde o Êxodo, o Senhor já vem fazendo esses feitos de cura. O Senhor deixou bem claro lá no capítulo 15, verso 26, eu sou o Senhor que te sara, né? E isso trazia um alívio ao sofrimento para aquelas pessoas. E Jesus, em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, o texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É tanto que quando o texto diz no verso 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como a ovelha que não tem pastor. O Senhor deixou bem claro, e o título desse tópico 3 está na nossa harpa cristã: Jesus Cristo cura sim. Ele tanto cura hoje, através das nossas orações, através das nossas intercessões, dos nossos pedidos, quando fazemos jejum em uma hipótese para alguém seja curado, Deus ainda realiza isso, apesar de ter algumas religiões que não acreditam que ficou só a época dos apóstolos. O Senhor deixou bem claro que é até os dias de hoje, e a lição mostra isso. E quando Jesus teve compaixão dessas pessoas, Jesus viu a necessidade de cada uma delas. Mas também há uma tendência hoje, que desde ao longo do tempo, que vou dar um exemplo prático nisso, pastor Fábio. As pessoas hoje, elas buscam mais a Cristo através de alguma coisa. Sabemos que o plano de redenção é a nossa salvação. As outras coisas são consequências através dessa minha obediência. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático da minha própria vida. Eu fumei 15 anos, né? E isto adquire, se você pegar o março aí, você vai ver que nela vai ter 4.800 substâncias cancerígenas, né? Então, nessa hipótese, eu estou fazendo algo que eu estou destruindo o templo, que é o santuário de Deus, que é o meu corpo. E eu mesmo estou destruindo ele através de uma consequência. Eu estou plantando algo que eu vou adquirir lá na frente. Então, se eu, com certeza, eu estiver nessa prática, que é uma consequência do pecado, com certeza eu vou adquirir doenças. Então, essas doenças, ela vai ter a necessidade, sim, de uma cura de Jesus, ou até mesmo dos próprios médicos. Então, isso mesmo, eu quem vou adquirir esta doença, ao invés de procurar algo maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo, e quando eu adquiro uma doença, aí eu vou para uma igreja, e temos que ter um cuidado com isso, e às vezes ficamos frustrados por Deus não curar por algo que eu mesmo procurei, né? E às vezes a gente até se decepciona, mas hoje sabemos que o Senhor Jesus está presente em nossas vidas e ele cura até os dias de hoje, e hoje
a igreja tem essa responsabilidade de orar pelos enfermos. Isso mesmo, meus irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo Deus que curava no passado, cura hoje também no presente. E Deus, na sua soberania, muitas vezes ele usa, da cura das enfermidades também para atrair as pessoas a Cristo. Tem muita gente que, quando não tem um problema de enfermidade, tem dificuldade de abrir o seu coração para a mensagem do Evangelho, mas que quando está passando por uma luta, por um problema, por uma enfermidade, fica com o coração mais aberto, mais receptível à mensagem do Evangelho. E Deus se utiliza de todos os meios, de todas as formas, para pregar a sua palavra e convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nosso Deus é o Jeová chamar, é o Deus que sara. Né? Ele disse em Êxodo 15:26, e Deus cura porque ele é misericordioso. A gente já viu aqui que Jesus percorria todas as cidades e aldeias e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E ele olhava para aquela multidão e via aquele povo aflito, exausto, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele é misericordioso, ele é amoroso e quer trazer alívio para o sofrimento humano. Então, nós cremos sim que Jesus Cristo cura sim, hoje, da mesma forma como curava no passado, e tenhamos, meus irmãos, consciência, como a gente falou há pouco tempo, que algumas enfermidades são originadas de demônios. Tem algumas enfermidades cujos sintomas são físicos, e mentais, que podem ter sido plantadas ou causadas por demônios. Claro que a maioria das enfermidades existe por causas naturais, vamos dizer assim, mas algumas enfermidades, em algumas pessoas, elas existem por causa de uma opressão maligna. E nesse caso aí, não tem tratamento médico, científico que dê jeito, somente a oração pela fé em nome de Jesus Cristo é que é poderosa para repreender todo o mal. Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que orar. Independentemente, o nosso objetivo não é querer saber causa de enfermidade. O nosso objetivo é orar. Não importa se a enfermidade é de origem natural ou espiritual, vamos orar pelos enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão aos que crerem. Mas, para concluir, professor Joseone, a nossa lição de hoje, aqui no tópico 3.3, o que podemos fazer para receber a cura divina? Que obstáculos podem acontecer para dificultar a cura divina? E o que podemos fazer, para obter a cura divina? Amém. Para obter a cura divina, o melhor remédio e o primeiro é crer. Então, temos que crer que Jesus pode curar. É preciso, além de crer, confiar, né? E outra coisa, essa confiança, ela vem através da nossa fé. Que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não abrimos o coração para o Senhor, certo? Fica difícil de receber algo da parte de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele utiliza de meios de quê? Através da nossa obediência. Mas para isso eu tenho que querer algo da parte dele. Como o Senhor deixou bem claro, às vezes algumas opressões hoje em dia existem, o Senhor Jesus Cristo curou vários tipos de opressão. E se nós lermos lá em Mateus capítulo 6, ele fala, deixou bem claro também sobre alguns tipos de oração que não tinha nenhuma serventia. E através do meu crer, se eu crer mesmo e confiar, com certeza o Senhor Jesus Cristo, ele vai curar. Lá em Mateus, no capítulo 7, ele deixou bem claro, se você bater, vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Mas só que para isso, deixei bem claro, eu tenho que crer e confiar no Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, às vezes a gente até cita bater, bater. Não é bater, bater.
O Senhor Jesus te disse: se você bater, ele vai abrir. Se você buscar, você vai achar. É tanto que na nossa leitura bíblica, em classe, deixou bem claro, em Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, mas para isso eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Jesus, quando estava aqui na terra, as pessoas chegaram até ele, um pai levou uma criança para Jesus e aquela criança estava possuída de um espírito mudo. Aquela criança não falava por causa de um espírito maligno. Mais um caso de uma doença causada por um demônio. É claro, isso aí, como eu já disse outras vezes. A grande maioria das doenças são de causas naturais, genéticas, ambientais, etc, etc. Porém, algumas situações, em algumas pessoas, algumas enfermidades são causadas por espíritos malignos. E esse tipo de enfermidade, de doença, só mesmo o poder de Deus para libertar e curar a pessoa. Daí a importância da igreja, dos crentes, orarem pelos enfermos. E as pessoas foram até Jesus com esse menino, né? E dizendo, pedindo que Jesus tivesse compaixão deles e tal. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, a condição sine qua non, sem a qual não haverá cura, é a fé, a confiança que Deus tem poder para curar. Jesus, ele quando chegou em Nazaré, na sua terra, onde fora criado desde a sua infância, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, versículos 5 a 6, que lá em Nazaré, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, ao não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Então, a incredulidade do povo de Nazaré fez com que Jesus não fizesse ali muitos milagres, né? Fez poucos milagres ali. Não é porque Deus não queira curar, não é que Deus não quisesse trazer cura para aquelas pessoas, mas era por causa da incredulidade delas. E isso serve de exemplo para nós hoje na igreja. Se a gente crê, Jesus vai curar. Se a gente crê, nós vamos orar pelos enfermos e Jesus vai operar e vai curar. E também, como diz Tiago 5, 14 a 16, se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, né? Unja com óleo e a oração da fé salvará os doentes. Concluindo, meus irmãos, como diz o nosso comentarista, finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Professor Joseone, suas considerações finais. Obrigado, pastor Fábio, pela companhia. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de ter participado dessa lição maravilhosa. E lembrando, Jesus cura sim, hein? Amém, meus irmãos, como diz o hino 7 da nossa harpa cristã. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Muito Aleluia. obrigado, meus irmãos, por mais um programa Síntese Podcast. Continue nos acompanhando semanalmente aqui neste canal para que você possa ser edificado com o estudo da palavra de Deus. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos todos os domingos lá na nossa congregação. A paz do Senhor, muito obrigado, professor Joseone, pela companhia. Amém. A paz do Senhor a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.